Episódio 9 Sísifo. Neste mês, iremos contar a história da jornada de um mestre que ficou conhecido como Buda da Alegria ou Buda Sorridente, por causa de seu bom humor, da visão leve e natural que tinha sobre todas as coisas. No sudoeste da Ásia, entre a Austrália e o sul da China, existe um arquipélago denominado Malaio, que é composto por milhares de ilhas vulcânicas. Dentre as principais existem Java, Sumatra, Bornéu e Celebes, que também são denominadas Grandes Ilhas da Sonda. Desde tempos remotos, as Ilhas Malaias foram exploradas e povoadas por estrangeiros que chegaram pelo mar, primeiro os hindus e depois os chineses. Cada um deles trouxe sua cultura e espiritualidade, o que gerou uma mescla de influências shivaístas e budistas sobre a população local, trazendo assim um aspecto espiritual elevado aos habitantes das ilhas. Java é a quinta maior ilha do arquipélago e atualmente pertence à Indonésia. Possui 38 vulcões em sua extensão e uma deslumbrante paisagem, com uma vasta fauna e flora. Foi nesse cenário, em 1290 d.C., que nasceu Sibiru, ou Mestre Sísifo, como passou a ser chamado depois de sua iluminação. Naquela época, a ilha de Java era conhecida como Kalapa e sofria constantes abalos sísmicos. Por esse motivo, a população era forçada a escolher determinadas regiões em planícies mais seguras para estabelecerem suas cidades. Quanto à sua espiritualidade, Mestre Sísifo sentia que já havia nascido desperto, pois percebia sua excentricidade já nos primeiros contatos com as pessoas. Esclarece que esse despertar precoce ocorreu, pois, em vidas anteriores, já vinha preparando o arco de sua ascensão. Sibiru foi uma criança livre de medos, que possuía uma inerente quietude e gostava de ficar horas às margens de um riacho, observando as águas da correnteza. À medida que foi crescendo, ao observar as pessoas reclamando, costumava dar longas gargalhadas e caçoar delas, já que percebia que tudo era muito simples. Contudo, as pessoas gostavam de complicar sem necessidade. Por isso, anos mais tarde, ficou conhecido como Buda da Alegria. Em sua jornada espiritual, Sísifo fez alguns caminhos de peregrinação dentro da ilha de Java, oportunidade em que foi ao vulcão adormecido, conhecido como Pangrango ou Pang, e ao sítio arqueológico Gunung Padang, pelo significado espiritual dessas regiões. Também teve o acompanhamento de um mestre que, a princípio, aparecia em suas práticas espirituais como uma intuição e depois se materializou vindo de Sumatra e o iniciou no budismo tântrico. Nesse período, permaneceu mais recluso em um vilarejo, onde obteve grande avanço espiritual até que aconteceu sua iluminação, quando estava com 35 anos de idade. Na ocasião, sobreveio um forte temporal
seguido de um magnífico arco-íris. Após iluminado, Sísifo escolheu permanecer encarnado por vários anos, para auxiliar a população da ilha onde morava. Por isso, após receber algumas incumbências, saiu de seu isolamento e, já em um estado de iluminação avançado, aproximou-se do governo de Java Ocidental, com o propósito de distribuir a semente de luz da aliança, que significava fortalecer a importância de preservar a cultura, os templos e a fé existentes naquela época. Isso porque já previa a chegada de povos estrangeiros do Oriente Médio, além dos portugueses e holandeses. Tão logo quando isso ocorresse, adequadas alianças seriam de suma importância para poderem viver em harmonia e paz. Apesar do povo de Java ser alegre e exuberante, Sísifo sentia uma energia de dominação e poder que crescia dentro dos palácios reais, trazendo um fluxo de disputas que poderiam culminar em batalhas futuras. Sísifo viveu no século XIV, um período em que foi marcado por transições, conforme descrito no épico Nagara-Kertagama. Java estava passando por uma transição. O reinado de Singasari, que durou de 1268 a 1292, entrou em decadência quando começaram as invasões mongóis e o rei Kertanegara foi morto por rebeldes que cobiçavam seu trono. O seu genro sobrevivente, Kirtarajasa Urraden Vijaya, casado com Dya Gayatri Rajapatini e suas irmãs, assumiu o trono, aliando-se temporariamente aos mongóis. Com esse acontecimento, transferiu a capital para uma província em Java Oriental e fundou o reino Madhya-Pradesh, iniciando assim o seu primeiro reinado. Historicamente, após a morte de Kirtarajasa, em 1309, seu filho mais velho, Jayanegara, assumiu como monarca. Porém, seu governo foi caótico e cheio de rebeliões. Com a ajuda de Gajamada, Jayanegara conseguiu escapar de um dos atentados contra sua vida. Por esse motivo, o nomeou chefe de estado militar. Nessa época, Mestre Sísifo frequentava o templo de Borobudur, ou Barabudur, um templo budista Mahayana, considerado um dos maiores e mais importantes monumentos budistas do mundo. Certa vez encontrou no templo a rainha viúva Rajapatini e lhe alertou sobre a sucessão do trono. Orientou a Gayatri Rajapatini que a sucessora do trono deveria ser sua filha, Jagtarja. Disse que Jayanegara, filho mais velho do rei, com uma de suas esposas não javanesa, não era digno de reinar, pois estava contaminado pelas ideias de poder e dominação, e isso poderia levar o reino a eventos de dores e desgraças. Algum tempo depois, em 1328, Jayanegara foi assassinado. Então, sua meia-irmã, Jagtarja, assumiu como rainha, com o nome real Tribhuvana, e seu reinado permaneceu até 1350. Em 1334, Tribhuvana promoveu Gajamada a primeiro-ministro, contexto em que fez o juramento de Palapa, evento que prometeu uma vida ascética até a conquista de todo o arquipélago.
Nesse período, ele ajudou a expandir o reino para as ilhas vizinhas, como Bali, Sumatra e Bornéu. Tribhuwana, casada com Cakradhara, tiveram Hayam Uruk, filho que anos mais tarde herdou o reino. Durante o reinado de Hayam Uruk, bisneto de Kirtanegara, houve uma oportunidade de aliança entre a Java Oriental e Ocidental, por meio do casamento entre ele e a princesa Citrahashini de Sunda. Porém, o matrimônio acabou não acontecendo, pois Gaudyamada interferiu, pedindo submissão da família real de Sunda ao império de Madhya-Pradesh. Esse fato provocou a Batalha de Bhubat, que culminou na morte dos reis de Sunda e no suicídio de Citra, que morreu para defender a honra de seus pais. Mesmo não sendo um conselheiro oficial, a proximidade de Sísifo junto ao governo de Tribhuwana serviu para propagar a paz e retardar batalhas que só aconteceram mais tarde, quando ele já havia ascendido, ou seja, já não estava mais encarnado. A sua ascensão aconteceu aos 60 anos, em um profundo estado meditativo no sopé de um dos vulcões adormecidos da ilha de Java. Ele explica que o nome Sísifo, de origem grega, refere-se a uma de suas encarnações na Grécia e que escolheu ser chamado assim porque foi onde mais angariou sabedoria para sua iluminação. Nos conta que, após sua encarnação como Sísifo, foi criado um mito conhecido como o homem que enganou os deuses do Olimpo e depois foi condenado por toda a vida a empurrar uma pesada pedra até o alto de uma montanha. No conto é relatado que ao chegar ao topo, essa pedra sempre rolava para baixo, tendo que ser empurrada novamente. Explica também que, na realidade, na mencionada encarnação, ele foi um homem sábio e que o mito da pedra representa tudo o que o ser humano quer carregar consigo para sua ascensão. Entretanto, não é possível, pois se torna um peso que o fará recomeçar tudo de novo, vez após vez, até que abandone tudo isso, suas memórias e apegos. Consequentemente, o Mestre nos questiona: o quanto nos permitimos ser leves e desapegados? O quanto permitimos que a visão espiritual nos guie? Finaliza dizendo aos iniciados: o riso e o sorriso são os melhores amigos na jornada. Conforme estudos feitos por paleoantropólogos, os fósseis mais antigos classificados no gênero Homo datam entre 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás. Há registros de que os neandertais viveram na Europa e se espalharam há 350 mil anos, com características de caçadores e pastores. Por sua vez, os fósseis mais antigos de Homo sapiens
remontam cerca de 195 mil anos atrás, encontrados na África, e se espalharam para outros continentes há cerca de 180 mil anos atrás, com evidências no Oriente Médio. Na historiografia, existe uma teoria que, por volta de 25 mil anos antes de Cristo, as primeiras tribos da Ásia Central chegaram à América pelo Estreito de Bering, utilizando uma passagem ao norte do continente, que liga a Rússia ao Alasca. A crônica de Akakor do Zuga-Mongulala começou a ser escrita na hora zero, que corresponde ao ano 10.481 a.C., quando o primeiro príncipe do Zuga-Mongulala, Ina, resolveu que todos os eventos ocorridos deveriam ser narrados. A crônica descreve, a partir do período da chegada dos primitivos mestres, como também a partida deles das tribos na América do Sul até o século XX, quando este livro foi escrito. No início, os homens viviam como animais, em grupos de 2 ou 3 nas cavernas, e caminhavam com os pés e as mãos até a chegada dos deuses. Segundo a tradição, a chegada dos deuses aconteceu por volta de 3.000 anos antes da hora zero, 13.481 a.C. Apareceram no céu, em navios brilhantes e dourados. Enormes línguas de fogo iluminaram a planície. A terra tremeu e o trovão ecoou sobre as colinas. Disseram que vinham de um lugar chamado Shverta, um mundo distante, nas profundezas do universo, com o objetivo de espalhar conhecimento por outros mundos. Relataram também que seu planeta e a Terra se aproximavam de 6.000 em 6.000 anos, quando então voltavam ao seu planeta. Eles não eram diferentes dos humanos. Tinham belos corpos, pele branca, barbas espessas, cabelos pretos, azulados e olhos amendoados. O que os distinguiam eram os 6 dedos nas mãos e pés. De acordo com a história, 130 famílias dos antigos pais vieram e se estabeleceram para iniciar uma nova era, a Idade do Ouro. Realizaram esforços para ensinar os humanos as suas leis, o cultivo da terra, a criação dos animais, e organizarem em sociedade. Logo, estabeleceram uma nova ordem e os povoados se desenvolveram. Distribuíram tarefas entre as várias tribos existentes à época e fundaram uma nova tribo de nome Uga-Mongulala, que significa tribos escolhidas aliadas. Construíram um poderoso império com sua elevada sabedoria e com seus equipamentos abriram estradas e canais. Semearam plantas desconhecidas e domesticaram os animais. Desta forma, os membros da tribo de Tatun Kanara, mencionada no vídeo introdutório desta série, os chamados servos escolhidos pelos deuses, sobreviveram por milênios, apesar das terríveis catástrofes e guerras que sucederam. Os primitivos mestres também mesclaram-se aos nativos, e, portanto, os descendentes restantes ainda se parecem com seus divinos antepassados, sendo a única tribo de pele branca do continente. A cidade de Akakor, capital do domínio, foi construída há 14.000 anos pelos antepassados dos Uga-Mongulala, guiados pelos referidos mestres, que também deram o nome do local, Aka, que significa fortaleza, e Kor, que significa 2. Nos registros, foi relatada a existência de 3 grandes fortalezas, sendo a primeira Akanis, de localização desconhecida, a segunda Akakor e a terceira Akain, que ficava em um estreito na região do México, local onde os 2 oceanos, Pacífico e Atlântico, se encontravam. Esta última fortaleza é somente mencionada na crônica no momento anterior ao ano 7.315, e sua história está intimamente ligada a Akakor. Em 1972,
Quando Tatum Canara encontra o autor, Karl Brugger, ele descreve que a cidade de Acácor foi erguida num vale nas montanhas, entre os países Peru e Brasil. Ainda retrata que toda a cidade é rodeada por uma alta muralha de pedra com 3 entradas. A planície a leste é guardada por vigias de pedra, onde guerreiros escolhidos estão sempre vigilantes por causa dos inimigos. Acácor é traçada em retângulos. 2 ruas principais cruzadas dividem a cidade em 4 partes, correspondendo aos 4 pontos universais dos nossos deuses. O grande templo do Sol e um portal de pedra cortado de um só bloco erguem-se numa vasta praça ao centro. O templo está voltado a leste, para o sol nascente, e é decorado com a imagem dos nossos primitivos mestres. As criaturas divinas usam um bastão encimado pela cabeça de um jaguar. A figura está coroada por um toucado de ornamentos animais. Os trajes são enfeitados com desenhos semelhantes, uma escrita estranha, que só pode ser interpretada pelos nossos sacerdotes, fala da fundação da cidade. O mais impressionante edifício de Acácor é o grande Templo do Sol. As suas paredes exteriores não têm enfeites. São feitas com pedras engenhosamente cortadas. O telhado do templo é aberto de modo que os raios do sol nascente podem alcançar um espelho dourado que data da época dos primitivos mestres e está montado na frente. Figuras de pedra de tamanho natural erguem-se de ambos os lados da entrada do templo. As paredes interiores estão cobertas de relevos. Numa grande arca de pedra embutida na parede fronteira do templo estão escritas as leis dos nossos primitivos mestres. Contíguas ao grande templo do Sol erguem-se as instalações dos sacerdotes e dos seus criados, o palácio do príncipe e o aposento dos guerreiros. Estes edifícios têm forma retangular e são feitos de bloco de pedras esculpidos. Os telhados são de uma espessa camada de relva assente em estacas de bambu. A crônica menciona outras 26 cidades de pedras que circundavam Acácor. As maiores eram Umbaiá e Patite, sendo a primeira localizada na região onde se estende a Bolívia, Emim, na parte baixa do Grande Rio, e a segunda na região de Cadirá, nas montanhas da atual Venezuela. Porém, todas essas cidades foram completamente destruídas na primeira grande catástrofe, que aconteceu 13 anos após a partida dos deuses. Além dessas construções, os deuses também ergueram 3 complexos sagrados: Salazere, na parte superior do Grande Rio, Tiahuanaco, no Grande Lago, e Manoa, no elevado Planalto do Sul. Esses complexos eram locais onde viviam os primitivos mestres, e a região era proibida para o Zuga Mongolala. O conhecimento dos mestres era muito avançado em todas as áreas. Eles ensinaram que há um lugar entre a vida e a morte, que está sujeito a um tempo diferente, e para eles, as pirâmides representavam um elo com a segunda vida. Além dos grandes feitos já citados há pouco, com sua vasta sabedoria, outra grande estrutura realizada por eles foram as cidades subterrâneas. Existem 13 cidades ocultas nas montanhas dos Andes. Uma delas fica abaixo da antiga Acácor. O planejamento delas foi realizado conforme a constelação de Verta, a origem dos mestres. A Baixa Acácor está assentada em uma caverna gigantesca feita pelo homem. Segundo Tatum Canara, foi para lá que os habitantes remanescentes de Acácor se mudaram na década de 70, depois de destruírem intencionalmente a superfície da cidade para despistar os exploradores que se aproximavam. A real intenção das construções subterrâneas era garantir a segurança dos habitantes nativos contra os ataques inimigos e as possíveis catástrofes naturais. Foram relatadas como um presente deixado pelos deuses para seus descendentes,
que de fato cumpriram seu propósito, pois até o momento presente não foram reveladas. A partir dessas construções que os deuses, em aliança aos Uga-Mongulala, governaram o seu vasto império com um total de 362 milhões de pessoas, de igual modo contado no manuscrito da Crônica de Akakor.